Boa tarde, João. Tudo bem? Isabela? Boa tarde. Boa tarde. Então, qual que é a ideia da nossa conversa aqui hoje? O que tu tinha pensado pra gente conversar? Eu, desde a concepção até o dia do parto, falando das etapas, o que fazer, o que não fazer, como buscar uma equipe, todos esses pontos aí. Quebrar muita coisa errada que as pessoas pensam, por exemplo, em relação ao parto normal, sobre os medos, Certo. por aí. Vamos começar. João, te apresenta um pouquinho pra nós, conta um pouquinho aí da tua história, com o que tu trabalha. Eu sou João, eu sou obstetra. Eu trabalho com obstetrícia há bastante tempo. Não foi uma dificuldade, assim, pra mim quando comecei a me organizar enquanto profissional. Eu sou, né, médico. E durante a faculdade não tinha passado pela minha cabeça. Eu entrei na faculdade querendo fazer alguma coisa cirúrgica. Eu sempre soube que eu queria fazer alguma coisa que envolvesse as mãos, habilidades manuais e tudo. E daí foi no 5º ano no internato, ali no finalzinho, a faculdade de medicina tem 6 anos, né? Que eu me dei conta de que essa área era excepcional. Tentei me envolver mais com a ginecologia, e me envolvi com a parte cirúrgica bastante, da ginecologia também, principalmente na parte oncológica, o que foi bom, de certa maneira, porque quando tem intercorrências cirúrgicas dentro da obstetrícia, já me viro muito bem. Mas, no fim das contas, não teve jeito. Realmente, a obstetrícia, que foi o que me fez me apaixonar pela área, seguiu mais forte, falou mais forte. E daí eu segui. Tem E algum aí, motivo específico por que obstetrícia? pela obstetrícia em si, eu parei muito tempo para pensar sobre isso, tá? Eu acho que, pelo fato de ter sido criado por uma rede de mulheres, eu tenho uma facilidade maior com essa área. Mas eu comecei a ver que o que eu penso sobre mundo e as minhas concepções, etc., a gente não tem como, dentro dessa área, achar um espaço melhor para lutar por condições melhores e até uma questão de mundo melhor, uma filosofia de mundo melhor do que isso. Tem um obstetra francês bem famoso que diz que para mudar o mundo, primeiro é preciso mudar a forma de nascer. E eu acredito muito nisso. Eu acredito que quando a gente mostra para um ser humano que ele vai ser recebido com ciência, ao mesmo tempo que afeto, carinho, respeito, principalmente, essa pessoa vai aprender afeto, carinho e respeito pro resto da vida. Ela vai ser recebida assim. Então, pro resto da vida, ele vai ter isso. Então, talvez essa pessoa seja uma pessoa melhor. Eu acho que essa é a minha missão nesse planeta, fazer isso com ciência. Certo. Top. E aí, quando tu decidiu, como é que foi a tua jornada? Aí eu fui pra residência. Aí, como todo profissional médico na residência, a gente come o pão que o diabo amassou, não tem jeito, é difícil mesmo, é problemático, é complicado, mas passa. E aí, depois que eu me formei, eu tirei um tempo sabático, assim, para me organizar, principalmente mais só em plantão, para me situar, assim, o que que eu tô fazendo, será que é isso mesmo que eu quero, se eu não vou adiante para outras áreas, etc. Mas aí eu fui vendo cada vez mais que era realmente no chão de sala de parto, assim, que eu me encaixo, me Identificar. encontro, exatamente. Eu brinco que durante a faculdade de medicina eles não ensinam a gente isso, né? Eu tive uma professora, inclusive uma professora que eu admiro bastante, mas de outra área, que dizia que não seria elegante e nem respeitável para um médico se agachar, por exemplo, para auscultar um paciente que está sentado. Então a gente pede para o paciente se levantar e a gente ausculta ele sem diminuir o nosso nível. Então, isso ficou na minha cabeça por muito tempo. E aí, por muito tempo, eu me considerava um médico meio estranho, assim, eu não consigo me encaixar, porque eu só me encontro dentro da medicina debaixo do chuveiro, deitado junto com as pacientes. Todo mundo sempre brinca que passa em sala de parto comigo, os residentes, etc. Todo mundo sempre brinca que eu tenho que fazer crossfit mesmo, porque para conseguir me esgueirar nas posições e manter as posições por horas e horas e horas de trabalho de parto, não é fácil. Sim. Mas foi assim que eu consegui me encontrar. Nesse lugar específico, realmente, nesse chão, Sim. que eu consegui me encontrar. Hoje eu não consigo me identificar enquanto médico sem me colocar na altura da paciente. Se ela estiver no chão ou no chuveiro, paciência, é ali mesmo. Meio que impensável pra ti, ou não talvez de certa forma, lá no fundo estava pensando assim, mas não pode ser certo isso daí, não tô com foco no paciente, né? Eu tô com foco na minha imagem, não tô com foco no paciente. Exatamente, isso era uma coisa que me mexia muito comigo, assim, mas se eu não posso me agachar, então eu sou o centro dessa situação. E quando eu opto pela obstetrícia enquanto área para seguir,
eu opto por uma área em que eu não sou a estrela da situação. Sim. Eu opto por uma área que eu sou completamente coadjuvante. Porque realmente quem vai fazer o processo, quem vai fazer o parto, e aí a gente até entra nessa frase, né? Fazer o parto. Quem vai fazer o parto é quem tá parindo. Claro. É a pessoa que tá gestante, é a pessoa que tá parindo aquele Sim. bebê. Então, eu me coloco numa posição completamente coadjuvante. Se for necessário alguma intervenção, alguma coisa, bom, aí é que eu entro, enquanto médico obstetra, numa posição de interventor, para melhorar os desfechos, né? Mas, realmente, pensando nessa área especificamente, não tem muito como a gente pensar numa obstetrícia que seja centrada no médico. Sim. É bacana, interessante isso daí. E talvez ainda tenha muita gente que não olhe por esse lado, né? Isso é uma coisa que vem muito frequente, assim. Eu até, no Instagram, eu abro caixinha de pergunta, etc. Porque eu acho que a coisa mais importante dentro do cenário obstétrico hoje é a gente poder levar adiante para essas pessoas que estão gestando informação. Sim. Eu sempre digo para todas as pacientes no consultório que quando eu explico, e eu sento e realmente abro as aulas que eu dou para os residentes e explico para elas do mesmo jeito que eu explicaria para o residente. Quando eu explico as coisas para elas, eu tô dando um mapa. E eu brinco com a analogia do parto, é como se fosse os portugueses nas grandes navegações. Que eles não sabiam o que tinha ali no mar. A gente não sabe muito bem hoje também, né? Mas a gente sabe mais do que naquela época. Mas eles não sabiam o que tinha no oceano e o que tinha além. Não sabia nem com certeza se a Terra era redonda ou não. Aquela função toda. Então, o que eles imaginavam nos mapas daquela época? O Kraken, os monstros marinhos, etc. É a mesma coisa que se faz hoje em dia no parto. Sim. Se eu não conheço o que está acontecendo ali, se eu não conheço o processo, se eu não conheço o que vai acontecer num processo pensando em psiconeuroendocrinologia mesmo, se eu não conheço isso, eu vou pensar que ali está cheio de monstros marítimos. Então, eu vou pensar sempre no pior, nas coisas horríveis, nas crendices, nas lendas. E isso se torna um território de medo. E quando a gente está falando de território de medo, a gente toma decisões impensadas porque a gente está com medo. Sim. Quando a gente domina aquela informação, e quando eu digo dominar, não é nem uma questão de técnica, mas quando a gente tem algum conhecimento sobre aquilo, a gente consegue brincar um pouco mais com aquelas informações. Então, por exemplo, a gente fala bastante da questão da cesárea a pedido. E isso vem no meu consultório ainda, a cesárea a pedido, porque é uma questão cultural. Foram muitos e muitos anos de uma cultura, especificamente médica, explicando para as pacientes que talvez a cesárea fosse mais seguro, que talvez elas não precisassem passar por aquele procedimento que é tão doloroso. E hoje em dia ficou uma coisa demodê, né? Parir é fora de moda. Sim. Quem é que vai parir hoje em dia? Super comum, né? As mulheres chegarem no consultório e falarem, engravidei, mas quero cesárea. E daí, mas peraí, já deu uma verificada no pró e contra, enfim. Exato. Não, é que a cesárea é mais tranquila, eu vou lá, sei a hora que vou pro hospital, o parto normal já não é assim, já tenho medo, quando vê o que vai acontecer com a minha musculatura íntima, com a minha região íntima. Então, parece que a cesárea é o ótimo e o parto normal, meu Deus. E que o parto normal seria muito arriscado para ela e para o bebê. Sendo que, na verdade, é o oposto. Sim. Quando a gente explica que a cesárea pode chegar a níveis de 5 vezes mais necessidade de assistência para respirar para um recém-nascido, elas ficam, eu não sabia disso. Sim. E isso é uma decisão informada. E quando a gente está falando de procedimentos médicos, todas as decisões têm que ser informadas em relação ao risco. Tu vai para uma neurocirurgia, um cateterismo, uma apendicectomia, digamos, uma cirurgia de retirada de vesícula. Sim. Tu sabe os riscos do procedimento. Então, por que a cesárea seria diferente? Então, quando elas pedem a cesariana, quando elas trazem esse desejo, eu acho uma coisa muito importante a gente ressaltar. Bom, quais são esses riscos? Agora e pro resto da vida. Para ti e pro bebê. Tu, ciente desses riscos todos, tomar essa decisão é uma coisa. Daí é uma pessoa adulta que arca com as consequências das suas atitudes. Claro. E tudo bem, nós somos adultos. O problema é que a maioria dessas decisões é feita baseado em informações incorretas. Exatamente. Ou falta de informações. Experiências erradas também de outras pessoas, Pois né? é. Perfeito. Eu não costumo falar tanto de outros profissionais nesse sentido, porque eu acho que cada um faz a profissão que acha justa e que consegue também. Eu acho que é até uma questão de limitações mesmo, em alguns casos. Mas eu, enquanto obstetra, que sou muito comprometido com a ciência e com segurança
eu acho que seria uma coisa muito impensável eu proporcionar um procedimento sem falar os riscos corretos daquele procedimento. Porque pode dar um problema. Pode acontecer alguma coisa ruim. E quando acontece alguma coisa ruim, tu precisa saber que tu realmente tinha aquele risco antes de ser submetido àquele procedimento, entende? Sim. Correto. Essa questão, quando tu fala do mapa, é perfeito, porque isso dá mais segurança para a pessoa, né? Porque o fato de tu saber o caminho que tu vai percorrer, seja ele fácil ou difícil, independente disso, tu vai fazer uma trilha. Se tu souber como que é a trilha, como tu tem que fazer ela, tu vai enfrentar uma situação difícil, mas tu já sabe que aquela situação vai acontecer. Perfeito. Entendeu? Então, isso é uma coisa que entra bastante quando a Isabela fala na questão da preparação para o parto, que tem o pilar do dia do parto, né? Que é uma das coisas que as pacientes, quando vão fazer lá a avaliação para fazer a preparação para o parto, para entrar em processo de preparação para o parto, elas não entendem tanto, é muito difícil passar a visão completa do que seria esse pilar, do quão importante que ele é. Depois que essa pessoa passa por essa preparação, a coisa que ela mais dá, uma das que ela mais reconhece assim como sendo fundamental é o conhecimento do processo do dia do parto. Porque o casal ali saber o que vai acontecer, o que pode acontecer, tomar a decisão correta, ter essa autonomia e essa certa tranquilidade por saber o que está acontecendo, no dia não tem preço, né? Eu tenho uma situação que é emblemática e exemplifica bem. É uma paciente que eu tive que teve que fazer um processo de indução de parto por um quadro de hipertensão gestacional. A gente levou o máximo que dava e chegou um momento que, bom, agora aqui a gente tem que fazer a indução porque deixa de ser mais seguro deixar o bebê na barriga do que a gente induzir. E eu tinha explicado para ela exatamente quais os passos da indução, o que nós vamos fazer desde o início até os procedimentos todos ao longo do trabalho de parto. Tinha explicado tudo. E ela veio na consulta pós-parto, pariu um parto lindo, um dos partos mais bonitos que eu já vi. E ela foi na consulta pós-parto essa semana com o marido. E eles falaram assim, não existe como a gente botar em palavras. A gente se aproxima da parte científica, mas a sensação não tem como a gente botar em palavras. Porque, ao mesmo tempo, é uma coisa tão técnica e científica, etc. Mas tem uma coisa além, que aí, isso, na minha opinião, é o que eu acho que é a cachaça da profissão. Eu acho maravilhoso. Que é uma coisa que se aproxima da nossa raiz, assim, enquanto espécie, né? E aí, isso tu não consegue explicar e botar num slide e explicar para os pacientes. Mas todo o resto tu consegue. Tu consegue dizer, por exemplo, o momento... Não o momento exato, mas uma sequência, em geral, de como vai ser o comportamento daquela pessoa que está parindo durante o trabalho de parto. Quando os olhos fecham. Quando deixa de escutar. Quando os olhos vão abrir de novo. Quando é que essa pessoa fica meio que em transe, quando é que ela acorda. Então, todo esse processo é um processo que a gente consegue mais ou menos mapear. Óbvio que não vai ter a mesma duração, não vai ter a mesma coisa. Porque pessoas são diferentes, né? Se eu for conversar com a Isa agora, ela vai ter experiências de vida diferentes dessa paciente que pariu agora. E então, provavelmente, no processo do trabalho de parto, se comportaria de uma maneira diferente do que essa paciente se comportou. Porque tem um aspecto psicológico também e de background. Mas tu conseguir explicar, nesse momento é aquele momento que a gente falou. Essa é a fase do tédio. Às vezes eu uso até as palavras. Bom, na fase do tédio, ela vai ser o momento que ela vai dizer: eu não consigo. Nada tá acontecendo. Eu não tenho força. Eu tô fazendo e não muda nada. Não muda nada. Sim, porque é um processo que, nesse exato momento, depende muito mais do bebê do que dela. Então, ela vê menos avanços. Ela sente menos avanços. Sim. Mas o bebê está fazendo o seu trabalho, que é o processo de girar ali na pelve média. Então, nesse momento, a gente chama de fase do tédio. Logo depois, ela acorda. E aí, quando acorda, que é o surto de adrenalina que existe naquele momento, daí é o momento que ela vai dizer: não, eu vou embora, não consigo, não quero mais. E abre o olho e fica mais tensa e as coisas ficam mais agitadas. Quando eu explico isso em consultório, quando acontece, o familiar olha pra mim, tipo... Isso é mágica? Tu sabia do futuro? Tu conseguiu prever? Sim. Porque, em geral, existe uma similaridade entre eles por conta da similaridade endocrinológica do processo. Então, quando tu explica e tu orienta, bom, isso é normal, isso vai acontecer. Isso não precisa se preocupar. As pessoas estão mais preparadas para quando chega ali a hora. Estar preparado para quando chegar ali a hora dá menos medo e desespero quando acontece. Se eu te disser, eu vou apertar o teu dedo daqui 5 segundos.
e eu aperto o teu dedo, tu sabe, tu tá preparada. E aí tu sente menos... Isso tem estudos científicos sobre isso. Em relação à reação inflamatória, que é uma das respostas mais comuns à dor. E isso altera sinais vitais e tudo. Se eu te aviso que eu vou te submeter a um procedimento doloroso, antes disso acontecer, tu tem uma reação inflamatória menor. Porque tu sabe, tu te preparou. Mesma coisa pro trabalho de parto. Sim. Aí tá a questão da preparação e da importância, né? Tanto da parte de conhecimento, quanto preparar músculos, preparar o corpo de forma geral, né? Exatamente. E isso envolve também a escolha de uma equipe. Sim. Eu acho que isso é uma das coisas principais, assim. Porque tu tem que estar alinhado com a equipe que vai te acompanhar. O ideal seria que todo mundo tivesse uma equipe 1 para 1, que é aquela assistência que tu e aquele profissional que está te atendendo. E 1 para 1 completo, que são o que os estudos, a evidência atual nos diz, né? Uma assistência de parto de qualidade, ela é necessariamente multidisciplinar. Ela precisa de enfermagem obstétrica, precisa de fisioterapia, nutrição, psicoterapia. Ela precisa de uma assistência completa. Doula, se possível. Então, isso proporciona não só um bem-estar melhor, mas menos intervenções e menos riscos para o processo do trabalho de parto em si. O ideal seria que todo mundo tivesse isso, né? Mas a gente sabe que a realidade brasileira não é essa. Então, quem consegue ter essa possibilidade de achar esse 1 para 1, de encontrar uma equipe que fale a sua língua, exatamente o que tu quer. Porque eu já tive pacientes que disseram, por exemplo... Eu não tenho problema nenhum com intervenções. Se precisar, tu pode fazer todas. Eu só não quero sentir dor. Ao mesmo tempo que eu tive pacientes que falaram, por favor, não encoste em mim se não for necessário. Então, tu tem que deixar claro, porque as pessoas são de backgrounds diferentes. Então, isso é importante. Esse preparo. Eu vou dizer, essas são as intervenções que podem acontecer. Para chegar ao momento tu não ficar assustado. Isso pode acontecer isso, pode acontecer aquilo, pode acontecer isso e aquilo. Perfeito, então isso eu sei. Mas também é tão importante quanto tu saber determinar se aquele profissional vai saber te respeitar. Isso a gente consegue com algumas perguntas. Tu pode perguntar, por exemplo, de questão de episiotomia, é uma coisa clássica que dá para se perguntar ou não, que não tem mais espaço para ela hoje em dia. Ao mesmo tempo que tu pode perguntar sobre indicações de cesárea, sobre o atendimento de parto pélvico, enfim, tem inúmeras coisas que tu pode perguntar de acordo com o que tu acredita ser correto ou não. Bom seria que não tivesse realmente espaço para ela. Na teoria. Acontece na prática, infelizmente. Como eu costumo dizer, na prática a teoria é outra. Exatamente. E assim, por essa tua abordagem mais, vamos chamar assim, no nível da paciente, mais humana, tu tem alguma reação por parte de, sei lá, outros profissionais ou de forma geral, assim, como é que é isso? Bastante. Inclusive, teve uma obstetra bem famosa agora, que ela é obstetra lá no Sofia Feldman, que é um hospital grande em Belo Horizonte, uma das maiores maternidades nacionais, assim, em termos de volume de parto. Que ela falou bastante sobre isso, sobre a questão de assédio moral no ambiente de trabalho por parte de profissionais que não compactuam com essa questão da humanização, digamos assim. Essa palavra é meio batida, né, para quem é da área, mas para ser mais palatável, assim, para a gente entender melhor a questão da humanização. Isso é muito comum. Inclusive, a gente diz que os profissionais que são dessa área há mais tempo são tão calejados que é difícil chegar, porque eles são mais defensivos mesmo. A gente sempre tem que se justificar. E não é uma coisa que a gente tem que lutar, que muitos colegas vão dizer que, mas aí tu tá essas coisas meio naturebas demais, tu tá indo contra o que é correto. Eu sempre digo para os residentes que a imensa maioria dos obstetras hoje é formado com base em conhecimentos que foram aprendidos naquela época. Sim. E até estaria tudo bem de certa forma, se a gente parasse para pensar. Mas o que é errado nesse aspecto? E errado é o que eu digo na minha concepção, tá? Tu não iria num cardiologista que se formou em 1992 e nunca mais estudou cardiologia. Porque ele acredita que, do jeito que ele aprendeu ali na residência, o coração segue batendo da mesma maneira, as coronárias seguem funcionando da mesma maneira, circulando da mesma maneira, e a circulação segue funcionando da mesma maneira. Então, por que tu iria num obstetra que se formou em 1992 e não se atualizou? Sim. Porque as mulheres continuam parindo da mesma maneira e a fisiologia continua igual. Então, isso é uma coisa que a gente tem que questionar. Mas quando a gente questiona isso, a gente questiona a base da obstetrícia. A primeira curva que descreveu fisiologia de parto, com estudo com 100 pacientes, isso é clássico, nos anos 50.
e descreveu fisiologia de parto, como que funcionaria um parto fisiológico. E a partir daí a gente criou vários conceitos. Conceito de duração de tempo de fase de dilatação, período expulsivo, que são as fases do trabalho de parto. Esse estudo com 100 pacientes, que falaria de fisiologia, 50% tinha uso de ocitocina sintética. Um desses partos era pélvico. Um desses partos teve analgesia. Um desses bebês morreu. Isso não é fisiologia. Então, desde a base da ciência obstétrica, a gente não trata a fisiologia como ela deve ser tratada. E a gente está correndo atrás disso hoje. E esses estudos que a gente faz hoje, que a gente vai atrás, etc., são extremamente atualizados e mostram realmente melhores desfechos, menos sofrimento fetal. Um dos índices que a gente usa é o Apgar no 5º minuto. Não é um dos melhores índices, mas é um dos que a gente usa. Então, tem vários índices que a gente pode usar sobre qualidade de assistência, menos laceração, e essas funções todas. E quando a gente faz uma obstetrícia alinhada com a evidência científica, que é o que é mais comum, que é o que a gente da humanização costuma fazer, é o que eu, pelo menos na minha prática, prezo, muitas vezes a gente enfrenta esse tipo de estranhamento, porque não é comum. Dentro da obstetrícia é uma prática mais comum a gente ter essa tradição, esse conservadorismo em relação aos estudos científicos. E que, para mim, dentro da área médica ou da área da saúde, ou, na verdade, do mundo, é uma coisa meio contraproducente. Eu não funciono assim, pelo menos. É difícil. A prática... Bom, tu sabe bem, né? A gente tem que enfrentar um leão por dia. Sim, exatamente. Bom, João, uma das coisas que acaba acontecendo quando as pessoas chegam no consultório é, quero engravidar. O que eu preciso fazer? O que eu preciso fazer de exame? Qual profissional buscar? Nos conte. Então, eu acho que sempre vale... tem algumas referências que consideram isso, inclusive, como uma consulta do pré-natal, tá? Mesmo sendo pré-concepção, mesmo não existindo o bebê ali ainda, muitos lugares consideram como se fosse uma consulta de pré-natal. É super importante para a gente entender o conceito de base. Se essa gestação vai ser de alto risco ou não, se esse alto risco é modificável ou não. Então, por exemplo, uma paciente que já é hipertensa, a gente consegue diminuir esse risco da gestação, que é inerente à gestação, se ela for sedentária, a gente começar a fazer atividade física. Sim. Ou se ela já faz, que a gente intensifique essa atividade física. Então, tem várias questões que a gente pode fazer. Um profissional obstetra é um dos profissionais que a gente pode utilizar para isso. Mas também pode ser enfermeiro obstetra. Também pode... É super importante também ter a fisiopélvica desde o início, desde a pré-concepção, inclusive, para fazer uma avaliação geral do quadro do assoalho pélvico de base, antes das tensões que a gestação vai fazer. Ideal, né? É o cenário ideal. Sim. Então, sempre que eu recebo, por exemplo, uma paciente da pré-concepção, em consulta pré-concepcional no consultório, eu digo, primeiro de tudo, parabéns. Tu já tá mais do que 50% das gestantes no Brasil não fazem o que tu fez, que são gestações não planejadas. Sim. Dos pontos que a gente até tem alguns pacientes em comum, que é a questão de dor na relação. A mulher que quer engravidar, mas tem dor na relação. E isso é uma questão muito comum, porque 85% das mulheres têm tensão na musculatura pélvica, e o cenário ideal seria a mulher engravidar já com esse assoalho pélvico tratado. Por quê? As tensões na musculatura aumentam as chances de laceração. Então, pensando nisso, já encurtaria pelo menos uns 50% o trabalho ali de preparação para o parto, né? Só que, infelizmente, muitas mulheres acabam achando que uma dorzinha, um desconforto é normal, tá tudo certo, não tem o que fazer, mas, infelizmente, não tem essa informação, e é uma das coisas que é importante a gente ressaltar para a mulher que busca, né, engravidar em breve. Desde a pré-concepção, exatamente, né? É uma coisa super importante. É uma coisa tão enraizada, né? A questão de desvalorização da dor no cenário feminino, que, enfim, eu me surpreendo enquanto homem, né, óbvio. Sim. Mas eu me surpreendo no consultório bastante disso, porque as pacientes sempre dizem, eu sempre tive cólica, bem tranquilo. Calma. Como assim, tranquilo? Não. Eu tive paciente que foi mês passado. Eu tive uma paciente que ela dizia, não, eu sempre tive cólica, pelo menos uma vez a cada 2 meses, eu tenho banheira em casa. Daí eu preciso me deitar na banheira, porque é gelado. Daí eu me deito, eu fico pelo menos umas 2 horas. Como assim? Tu para o teu dia pra ficar pelo menos umas 2 horas deitada na banheira de cólica. E, sim, minha mãe também era assim. Ela me disse que era normal. Tem alguma coisa de muito errada da nossa sociedade que ensinou pra essa mulher que isso é normal, né? A parte sexual tem muita questão.
mulher dificilmente pensa que precisa ter prazer, né? Não somente dar prazer. E a questão da dor na relação. Isso... Que é impressionante o índice de mulheres que sofrem com isso. E muitas vezes as mulheres chegam no consultório e vão tratar isso no momento que estão grávidas já estão gestantes, só que daí com aquela preocupação não da dor na relação em si, e sim na preparação para o parto. Não é uma prioridade, deixa para depois, enfim. Daí vai se arrastando o problema, né? O processo, eu acho que é muito engraçado isso, como se coloca em segunda... A mulher tá muito acostumada a se colocar em segundo lugar, né? Então, às vezes, essa questão da dor na relação é uma coisa de, tipo, me coloquei em segundo lugar em relação ao prazer do parceiro. Sim. Ou me coloquei em segundo lugar nesse momento da gestação em relação ao bebê. Então, eu quero que tudo esteja bem pro bebê nascer bem. E o corpo dela? Onde é que entra nesse aspecto e tudo? É uma questão muito social, né? Sim. É cultural isso. Infelizmente. Tanto que possivelmente tenha 2 grandes públicos lá na clínica, né? Que são mulheres mais velhas, porque aí já criaram os filhos, já não tem mais... Tipo, elas já estão na menopausa. Elas estão chegando no momento que agora eu vou pensar em mim. E aí tu vai pensar em si mesma com 60 anos, 70 é um dos grandes anos. públicos. Então tem um público bem jovem que não conseguiu ter relação por causa da dor. E além das gestantes que vem a preparação, mulheres na menopausa, que já às vezes sentem dor há 50 anos. Sim. A questão na menopausa a gente sempre escuta, a mulher já tá nem aí pra vida sexual. E no consultório eu vejo exatamente o oposto. A pessoa parou pra cuidar de si e agora ela quer ter prazer, não quer mais sentir dor, já teve dor a vida inteira, já, por exemplo, passou pela gestação, passou pelo parto, teve muita dor, ignorou isso, deixou pra depois. E agora, lá pelos 60 e poucos anos, está conseguindo ter uma vida sexual ativa e prazerosa. E, nossa, é assim. Como assim não sentir dor? Peraí. É uma coisa que muda a vida delas, né? Sim. Com certeza. Porque passou a vida inteira se colocando em segundo plano. E isso é trágico, né? Sim. Infelizmente, né? E aí, todas as profissões têm essa questão de falta de atualização, como tu estava comentando. Então, assim, na fisioterapia pélvica não é diferente. Inclusive, em relação à dor na relação, é muito mais agravado, eu acho. Porque, assim, a fisioterapia pélvica tradicional, infelizmente, não consegue tratar dor na relação. Então, assim, a fisioterapia pélvica tradicional, desde sempre, ela tem uma taxa de entrega de 50%, com tratamento entre 6 a 12 meses para dor na relação. Mas não é 50% de entrega de resultado, não é que 50% das pacientes eliminaram a dor. Não, 50% menos dor. Reduziu a dor. Redução. Entendeu? Não alívio então, assim, total. 6 meses, era 6 meses a 1 ano para 50% menos dor. Entendeu? E aí tu pega hoje a fisioterapia pélvica moderna, que é a linha que a gente trabalha na clínica, dificilmente chega a um mesmo tratamento que elimina a dor de 50, 60 anos. Outro problema que eu vejo muito, inclusive em mulheres que querem engravidar, é que elas já tentaram, muitas vezes, tratar essa dor na relação. E daí, passa uma pomadinha, passa mais lubrificante, não aliviou, vai no psicólogo, vai aqui, vai ali, e nada de resolver. E muitas... entre esses casos, aquela mulher que queria lá com 30 anos engravidar, só que daí a parte sexual era algo que ela não queria nem pensar, mesmo tendo parceria, né? E vai deixando pra depois, daí chegou lá nos 38, 40 anos, não, agora eu quero engravidar, só que ainda não resolveu a questão sexual. Daí é uma questão que a gente precisa correr contra o tempo no consultório para resolver essa situação. E ainda toda a questão do engravidar, né? Então, assim, toda a área tem isso, né? Na tua tem, na da Isabela tem também. Então, assim, não é querer falar mal de colegas nem da profissão, mas a gente tem que trazer a informação correta para o público final, para ele poder decidir. Porque, assim, não é na área de vocês ou na área da saúde, qualquer área. Tem profissionais que se destacam, que são atualizados, e tem profissional que ficou nos 50 anos para trás, entendeu? E, infelizmente, isso é uma realidade. Então, assim, tem que ter essa consciência, até porque é uma coisa que a gente tem muito com relação a médico, assim, todo mundo bota o médico num pedestal, que o médico fala é incontestável, coisas assim, entendeu? Quando a gente vê que também é um ser humano, que pode ter um descuido, alguma falha, entendeu? Então, sempre considerar, acho que
não é questionar o médico, mas questionar tudo que tu vai fazer na vida, e principalmente com relação à tua saúde, né? Pesquisar assim, tipo, será que não tem nada melhor, nada mais atualizado? Coisas nesse sentido, assim. Então, uma coisa que tem que ser feita, né? Uma coisa que eu sempre converso com as pacientes, principalmente em pré-natal, assim, porque aí é mais minha área, né? Quando elas estão no início, elas perguntam, dica, me dá uma dica. Eu recebo bastante na caixinha até. Me dá uma dica pra mãe de primeira viagem. Eu tô no primeiro trimestre, queria saber se tu pudesse me dar uma dica. Eu sempre digo, se prepare para 1-1, se tu tiver condições. A gente sabe que não é uma realidade para todo mundo, né? Todo mundo consegue custear 1-1. Hoje em dia, realmente, não é muito difícil tu conseguir 1-1 por um plano de saúde ou alguma coisa assim. O 1-1 necessariamente vai ser uma coisa mais da assistência privada. Então, querendo ou não, acaba limitando um pouco, mas se tiver condições, consiga 1-1. E, mesmo conseguindo 1-1, estude. Por quê? Porque tu pode conseguir 1-1 com um médico que seja sensacional, uma enfermeira que seja maravilhosa, físico que seja top, e uma equipe assim, maravilhosa, que voe, e que tu tenha uma experiência incrível. Mas tu pode conseguir 1-1 com uma equipe que não seja... que não esteja alinhada com o que tu acredita. Ou com o que é científico, ou com o que é melhor pra ti. Então, tu tem que estudar. Sim. Tem que saber. Bom, chegou o momento. Se a equipe que eu escolhi me propôs ou me sugeriu algo que não é uma coisa que eu quero, eu tenho que ter esse controle, entre aspas, não deixa de ser uma questão de controle também, eu tenho que ter essa possibilidade de olhar e dizer, não é isso que eu quero. Sim. Por favor, não faça isso agora. E é isso. Houve situações, por exemplo, comigo, com pacientes minhas, que eu disse, eu gostaria de examinar agora. E elas disseram, a gente consegue esperar? Parei, refleti. Dá pra esperar? Tá tudo bem com o bebê, tá tudo bem com ela. Nesse momento eu preciso mudar minha conduta? Não, então dá pra esperar. Tranquilo. Porque ela se preparou. Sim, sim. Ao mesmo tempo que eu tive paciente que rompeu o bolso em casa, tava com um pouquinho de contração, foi pro hospital, a gente se encontrou lá. Chegou que era um colo de 4 centímetros, um colo mais médio, quase fino, bem amolecido, mas com contrações. E a bolsa rota mesmo, o líquido era claro, o bebê estava super bem. E daí ela olhou pra mim e disse, com a bolsa rota não é legal a gente botar o balão mais, né? A gente ia induzir no fim de semana, então ela tava bem ciente de tudo. Com a bolsa rota não dá pra botar o balão, não dá pra romper a bolsa porque a gente já rompeu, né? Já rompeu a bolsa espontaneamente. E não seria legal a gente colocar o comprimido, porque quando rompeu a bolsa e o colo com 4 centímetros, bem amolecido, não é o ideal, né? Então só me resta a ocitocina. Se eu quiser acelerar, a gente pode começar? Então, é uma paciente que tem o controle da situação, ela sabe o que está acontecendo, ela sabe os procedimentos e as intervenções que podem acontecer, e ela se preparou para isso. E isso é o ideal, esse é o cenário ideal. Tá, mas como que a paciente faz para identificar se está realmente com a equipe top que vai estar alinhada com seus objetivos, pensando numa mulher que ainda não começou a se preparar pensando nos estudos? O que a gente precisa pensar neste primeiro momento? Levando em consideração que recebi várias pacientes que já estavam lá pelas 24 semanas e notaram que não estavam com uma equipe alinhada. O que fazer para que isso não aconteça lá no início da gestação, lá nas primeiras semanas de gestação? Aí a gente tá entrando num cenário, assim, completamente idealizado, né? Uma coisa meio utópica. Tipo, eu pretendo gestar ano que vem, estou com o DIU. Sim. E preciso saber de todas essas informações antes de tirar o DIU. Então vamos pensar. Vamos lá. Dicas. Questão principal. Estuda desde o início. Sim. Estuda desde o início. Procura o máximo de informação que tu conseguir. Aí, procura informação online. A internet é uma terra de ninguém, né? Tem informações e informações. Que é o problema. Claro. Mas assim, procurou informações? Busque fontes que te respondam, sabe? Coisas que tenham embasamento científico. Tu perceba que são profissionais que têm estudos sérios em revistas de qualidade. Estudos em revistas de qualidade embasando, né? Então, procure estudar e se preparar desde o início. E faça perguntas importantes. Converse sobre o parto desde a primeira consulta. Se tu tá ali, num processo de uma consulta de pré-natal, que tá ali no primeiro trimestre, e tu pergunta, por exemplo, vamos conversar um pouco sobre episiotomia. Eu tô usando um exemplo que é bem comum da minha prática, porque na minha prática eu nunca faço, né?
Se o profissional olha pra ti e te diz, não, a gente vai ter bastante tempo pra falar sobre parto, mas é mais pro final da gestação. Abre um pouco o olho. Por que a gente não pode falar sobre parto desde o início? Isso está alinhado com o que eu quero? Ao mesmo tempo, isso pode ser uma coisa que a pessoa está alinhada. Eu tive eu tenho um reel sobre episiotomia que eu falo sobre mitos e verdades e boto os estudos ali, tá? Que na verdade é tudo mito, porque episiotomia não tem grandes indicações na prática, por isso que eu não uso. Mas existe várias pessoas que entraram em contato comigo dizendo, mas e se a paciente te pede? E se a paciente solicita a episiotomia? Bom, é a mesma coisa da cesárea. É um procedimento que não é inócuo, ele não tem grandes indicações se a gente olha numa perspectiva científica, e ele não é inócuo, ele não é isento de riscos. Um outro profissional talvez faça, mas ela tem que procurar um profissional que esteja alinhado com ela. Então, desde a primeira consulta, olha, eu prefiro que faça epísio do que lacerar. Tem algumas pessoas que fazem isso, que tomam essa decisão, porque pessoas são únicas, né? Sim, Cada um é seu próprio universo. Conversa com o seu obstetra sobre isso. Eu não tive nenhuma paciente que preferia episiotomia do que a laceração, porque eu sou bem sincera, eu abro bem o jogo, eu explico bastante sobre questão científica. Nenhuma delas sequer cogita isso. Mas eu sei que existe pessoas e pessoas. Tem gente que realmente não quer nem sentir uma contração. Sentiu uma contração, não quer passar por aquilo mais. Converse. Seja claro com a tua equipe. Não, e aí eu não falo nem só sobre a questão do médico. Fala sobre isso com o teu físio. Fala sobre isso com o EO que te acompanha, enfermeiro obstetra. Fala sobre isso com a tua doula. Né? Tem profissionais bons e profissionais ruins em todas as áreas, né? E nenhum desses profissionais está objetivando um desfecho ruim, mãe e bebê ruins em casa, ou mãe e bebês que não voltam para casa. Todos esses profissionais estão querendo fazer o que é melhor, mas eles vão trabalhar em linhas diferentes. Tu tem que entender se essa linha que eles acreditam é a tua, né? Eu trabalho com uma linha que eu sempre brinco com os pacientes, eu trabalho com um tripé, né? Que é assistência baseada em evidência científica, então tudo que eu faço tem ciência baseada nisso. Sou muito chato com estudo, enfim. Segurança, porque eu parto do pressuposto de que, com base em ciência, a gente consegue, na imensa maioria das vezes, levar a mãe e bebê bem para casa, mas vai ter algumas situações que isso não vai ser garantido, então a gente tem que, né, fazer uma intervenção aqui ou ali para garantir essa segurança e respeito. Porque cada pessoa tem a sua realidade, tem o seu background, e aí a questão de respeito é muito importante. Então, essa é a minha forma de trabalhar. Tem que achar um profissional, uma equipe, que trabalhe de acordo com o jeito que tu acredita. Claro. Então, se tu é uma pessoa, por exemplo, eu quero um pré-natal que seja domiciliar. Tu tem que procurar uma equipe que atenda pré-natal domiciliar. Eu quero que meu parto seja em casa. Então, tu tem que encontrar uma equipe que consiga te proporcionar isso, se isso for uma coisa possível. Então, é uma coisa que tem que pensar. Assim, tem que conversar. Não adianta não conversar sobre parto. Tem que conversar sobre parto o tempo todo. Sim. Certo. E dentro da tua linha de atuação, assim, e das pessoas que chegam e que te procuram, quais que são os maiores mitos, ou traduzindo para o gauchês aqui, as maiores barbaridades que tu vê, assim, de mitos e comportamentos? Essa é... A gente podia fazer um livro aqui, eu podia ir para casa, assim, daqui 3 semanas só da gente conversando. Mas uma que é muito comum é... Ninguém na minha família teve dilatação. Essa a gente incrível. escuta pra caramba, né? A minha família não tem histórico de parto normal, porque a pelve é muito estreita. Isso, eu escutei muito, o pente não abre. Meu pente é fechado. Nossa senhora. Meu pente é fechado. Seria pente. Eu também tô em busca dessa informação aí. Até hoje eu não descobri o que seria o pente. Pelve, não é possível. Porque, assim, é uma coisa que muita gente fazia, pente, né? Antigamente. A falha de indução de antigamente, que todo mundo morre de medo da indução, é aquela coisa de, tipo, começou a induzir com colo fechado, com ocitocina, é uma coisa que não se faz. Começou a induzir de manhã com colo fechado, com ocitocina, encontra o paciente de noite, obviamente, não modificou esse colo, porque não é uma maneira correta de induzir. Falha de indução, vamos ter que fazer cesárea. E não é esse o correto, né? Então, tem várias coisas, assim, envolvidas. Esse do genético, a minha família, ninguém nunca pariu. Na minha família não tem histórico de parto. É uma coisa que, se parto fosse uma coisa genética, talvez a gente nunca tivesse tido uma cesariana, né? Como é que acontecia antes? Até de 5 mil anos, sei lá, milhares de anos pra cá...
Exato, nasceu, né? Exato. Não tô dizendo que a cesariana seja uma coisa ruim, né? Sim. Salvou muitas vidas, óbvio, mas... É que tem sua indicação, né? Tem sua indicação, a gente tem que respeitar essa indicação. O problema é não ter a indicação e querer fazer de qualquer forma. Perfeito. E a pergunta que não quer calar, o João consegue superar a genética e fazer a pessoa parir? Então, eu sou uma coisa que a gente estava até tendo essa discussão essa semana, numa das equipes que eu atendo, que uma coisa que eu fui aprendendo, e a gente tem que aprender isso depois da residência, tá? Porque a residência ensina muito pouco o médico obstetra a, de fato, acompanhar um trabalho de parto de uma maneira fisiológica. A gente se forma enquanto profissionais interventores. Isso não é necessariamente uma coisa ruim, porque a gente tem que saber fazer a intervenção, mas a gente também tem que aprender a botar as mãozinhas pro alto e esperar. Que eu acho que isso é a coisa mais difícil dentro da obstetrícia enquanto profissional médico. Observar. Aquele momento, aqui e agora, tu não tem que fazer nada. Aqui e agora, tu só fica de espectador. Assiste, presta assistência. Se precisar, tu faz alguma coisa. Isso que essa é a coisa mais difícil. Então, eu me coloco, ultimamente, numa posição, na imensa maioria das vezes, tão coadjuvante no processo, que realmente o personagem principal é a pessoa que tá parindo, que não sou eu. Mas o que eu consigo fazer? Eu consigo dar informação. Eu consigo explicar. E isso ajuda, eu forneço ferramentas para a pessoa enfrentar aquele momento. Então, ela já está preparada para aquilo, ela já sabe o que pode, o que não pode, o que ela vai sentir. Então, isso é uma coisa que eu consigo fazer. No processo de indução de parto, consigo fazer muito bem. Eu tive uma cesárea por falha de indução das minhas pacientes esse ano. A minha anterior tinha sido em novembro do ano passado, numa paciente gemelar, que é bem mais difícil. Então, é uma coisa que eu consigo fazer muito bem. Mas não é uma coisa miraculosa. O João é um grande sobre-humano, um profissional incrível, maravilhoso e tal. Isso as minhas pacientes vão dizer o que elas vão dizer, não sou eu que vou dizer. Mas o que eu faço é obedecer a evidência científica. E isso não é difícil, é só ir ali, dar uma lida na evidência científica e aplicar isso, né? Perfeito. Com base daquelas pacientes. Na verdade, a pergunta foi no tom de brincadeira, mas é pra explicar um pouco melhor, tipo assim, tá, mas... Anteriormente, essas pessoas que dizem que não tem histórico de parto normal na família, por que é? Indicação médica. E isso é muito triste, assim. Eu tinha uma professora na residência que ela dizia que cesariana tem 2 indicações. Tem a indicação materna, que é o desejo materno, e as indicações médicas. E as indicações médicas são raríssimas. Raríssimas. É muito raro uma indicação de cesárea. Acontece, né? Enfim, não estou dizendo que não é uma cirurgia super importante, no contexto de boas indicações, mas elas são raras, não são frequentes. E quando a gente fala nesse contexto de indicação médica, é que antigamente tudo era uma indicação de cesariana. Tudo. Então, se eu tenho medo de prestar essa assistência nessa situação, por exemplo, um bebê restrito, que não tem alteração de Doppler, mas tem uma restrição de crescimento, vamos operar. Por quê? Porque é mais arriscado. Sendo que, na verdade, não é. Então, foram várias situações que foram contribuindo para isso. A medicina privada no Brasil, a assistência privada, hoje em dia isso tem mudado, mas antes ela valorizava muito mais o procedimento da cesariana do que o procedimento do parto. O estilo de vida do profissional que assiste o parto, ele é completamente diferente do estilo de vida de um profissional que não atende parto. Então... eu tô aqui com vocês completamente alerta, porque a qualquer momento a gente pode precisar parar o podcast porque eu posso precisar atender uma paciente. Isso não é uma coisa que quem atende cesariana tem, porque... Tá programado. Tá tudo programado, então é um estilo de vida diferente. Então, são várias questões que foram... Tem a questão de remuneração dos próprios convênios, que agora que tem mudado, mas alguns ainda não mudaram, que valorizavam muito mais a cesariana do que o parto. A questão de contexto, por que a cesariana é muito mais frequente nos países subdesenvolvidos, nos países em desenvolvimento. Então, tem um monte de características que a gente tem que levar em consideração, até disso, a figura do médico tradicionalmente colocada como hierarquicamente acima, uma assistência que não é compartilhada, mas que é hierárquica, que é cristalizada, que bota o médico lá em cima e os outros profissionais como auxiliares, de alguma maneira, no processo, que é completamente contraproducente na obstetrícia. Então, tem tantas questões envolvidas nisso, não tem muito como a gente botar o dedo e dizer, é essa.
O que existe, na verdade, é que tradicionalmente a obstetrícia, mais do que nas outras áreas da saúde, mais ainda, existe teoria sobre isso, tem uma tese uma dissertação de mestrado da UNB que é impecável sobre isso dentro da antropologia e da sociologia, que fala sobre a desvalorização da obstetrícia enquanto ciência. Porque eu entrego menos informação para paciente, porque eu valorizo menos essa informação. E aí tem várias hipóteses sobre isso. Essa dissertação fala sobre um contexto de tanto racismo, que a gente sabe que as mulheres nas maternidades públicas no Brasil recebem menos analgesia de parto. Não que a analgesia de parto seja maravilhoso, mas é a ideia de se acostumar a observar a mulher negra sentir dor com mais facilidade do que a gente observaria a mulher branca, que é uma coisa absurda, né, se a gente for olhar. E o fato da obstetrícia tradicionalmente, aí eu nem entro na questão de gênero, tá? Mas tradicionalmente ser uma ciência mais feminina. Então, não tem muito como a gente traçar um paralelo no universo cis masculino da obstetrícia. Então, eu tenho uma tendência, justamente pelo que a gente falou, uma questão social, Sim. de desvalorizar uma coisa que não existe um paralelo cis masculino. Então, se é uma ciência que só existe no universo da mulher, é muito mais fácil olhar isso como uma crendice. É muito mais fácil olhar a dor na relação como uma histeria. Tipo, ela só tá... olha ela ali, sabe? Sim. Achando coisa pelo em ovo, achando coisa onde não tem. Mesma coisa tratar a obstetrícia enquanto crendice e não vê-la como ciência. Sim. Então, eu sempre digo, quando eu sou chamado para alguma aula em residência, alguma coisa assim, tanto médica quanto multiprofissional, acontece com alguma frequência, eu sempre começo dizendo, para mim é uma honra, porque isso significa que vocês tanto se consideram aptos a receber essa informação de obstetrícia enquanto ciência, quanto me consideram aptos a falar sobre obstetrícia enquanto ciência. Toda vez que a gente exerce essa possibilidade, tratar a obstetrícia enquanto ciência, a gente está fazendo um trabalho pelo mundo. A gente está plantando sementes em pessoas que vão mudar o mundo depois. Porque a gente muda a forma de nascer. Exato. Perfeito. E dessas... é muito comum, assim, tipo, as pessoas falarem isso e ainda assim quererem parto natural. Elas chegam com essa objeção de genética, querendo um parto natural. É isso? Eu tive... uma das primeiras pacientes que eu atendi esse ano, ela pariu e a primeira coisa que ela falou foi: eu fui a primeira mulher em 3 gerações da minha família a parir. Todo mundo dizia que eu era louca. Todo mundo. E várias... Muitos julgamentos elas passam durante a gestação, né? Eu sempre digo, nem fala de parto, não fala, deixa. Isso tem várias coisas que eu digo para as pacientes como macetes, assim, tipo... Não fala sobre isso com a família. Sim. Tenta minimizar, se tu consegue. Porque algumas têm a renda para assistência para um vindo da família. Daí não tem como, né? Mas eu digo, não fala para a família. Mente a data de parto. Melhor a data falar, provável. Pode falar, não sei. Exato. Ainda não decidi. Não decidi, dá uma enrolada. Ou assim, o bebê é para junho, digamos assim. A DPP seria para junho. Diz que é para julho. Sim. Diz que é para julho. Porque vai chegar ali, a ansiedade da família vai aumentando. E aí? Não foi ainda? Você não quer agendar uma cesárea? Vamos tirar logo essa criança. Vamos isso, vamos aquilo. E isso vai povoando a cabeça de uma pessoa. A pessoa que está gestante, no final da gestação, ela já está em desespero. Então, isso vai contribuindo para piorar a situação, entende? Então, essa questão familiar é complicada. Muitos julgamentos. Muitos. Quando a gente passa por um processo de indução, já tive processos de indução. Obviamente, ninguém faz isso por mal, né? Sim. Mas eu já tive processos de indução que a família ficou na recepção do Divina o dia inteiro. No processo todo da indução. Às vezes, um processo da indução demora 12 horas, às vezes pode durar menos, mas pode demorar 2 dias. E aí vai ficar todo o tempo ali, a família fica todo o tempo ali, mandando mensagem, perguntando. Sim. Ninguém faz por mal, claro, óbvio. Claro. Mas, assim, é um processo que desestabiliza a pessoa, né? Então, ela tem que lutar contra... A mulher que quer parir hoje, a pessoa que quer parir hoje no Brasil, ela tem que nadar contra a corrente demais. Por isso que eu sempre digo, tem que estudar e tem que garantir 1 para 1 que seja a tua linha de pensamento. Sim. Porque não adianta, vai ter que nadar contra a corrente. Perfeito. E... com relação a mitos e comportamentos que já vêm com a gestante, esse foi um que tu citou. Tem algum outro que atrapalha, assim, a pessoa para decidir da forma correta se ela quer um parto natural ou não, que tu vê mais constantemente? Eu acho que a questão a demonização do parto, como foi feita culturalmente em todos os países de terceiro mundo, assim, de países subdesenvolvidos, não é diferente aqui no Brasil. Então, é aquela coisa, tipo assim, pra que tu vai passar por isso? Pra que tu vai sentir dor?
E pra que tu vai sofrer? Como uma coisa assim, um exercício de muito martírio, muito sofrimento. Não é que não... O foco é só na dor, né? Exato. E não é que não vai doer. Não, porque a gente não tá aqui sentado conversando pra dizer, é lindo, é incrível, é perfeito, só vai ser mil maravilhas, rápido. É fácil e é rápido. Não. A gente sabe que não é, pode ser que seja. É trabalho de parto. Eu digo sempre isso, não é férias de parto. É um procedimento que vai ter dificuldade? Vai ter dificuldade, não é fácil e não vai ser fácil. Mas uma coisa é a gente tratar isso com a realidade que é e os motivos pelo qual a gente está fazendo isso. Outra coisa é simplesmente burlar esse processo e submeter tanto a paciente quanto a bebê a um monte de risco que é completamente desnecessário. Não é demodê parir, é o fisiológico, é o natural, é o normal. Né? Tanto que eu sempre digo, existe uma tendência a fazer o parto vaginal, o parto humanizado, o parto... o parto natural. O nome é parto normal. É parto normal. A cesárea é o anormal. Sim. O nome do parto, que a gente chama de humanizado, parto vaginal, parto isso, parto aquilo, é parto. É parto normal. É para isso, esse é o normal. O correto é o desvio da normalidade. O que sai disso é o desvio da normalidade. Mas o parir é o normal. Então é isso. Essa questão da demonização, assim como acho que quase todos os assuntos hoje em dia, é a questão dos extremos, né? É tanto a demonização de experiências ruins, de relatos de pessoas que passaram por experiências traumáticas de parto, que causaram consequências, talvez, pro resto da vida. Ou, se não, por outro lado, a romantização absurda do coisa que tu sabe melhor do que nós, que não vai ser assim também, né? Então, é muito para esses dois lados, né? Exatamente. São duas coisas. A gente tem muito... Até a questão familiar de, tipo, E aí, realmente, naquela época, muitos anos atrás, foi submetida a um parto mesmo. Que era uma coisa que... A litotomia, que é a posição ginecológica, né? As pernas para cima e abertas, que é muito antifisiológica, antinatural. Antibiomecânica, segura o sacro, o bebê não consegue ter espaço para descer, abre as pernas, fecha a sínfise pública, não tem espaço para sair. É um processo. O bebê tá realmente tendo que lutar para sair daquela pelve. Só para te interrompendo um pouquinho. Só para ficar bem claro, a posição tradicional de parto que a gente vê nos filmes e nas séries... É completamente antinatural. Então, eu acho que isso é o grande boom, assim, da obstetrícia moderna, que é a obstetrícia da humanização. Eu acho que isso é o grande boom. Quem fala isso é uma enfermeira obstetra que talvez hoje em dia no Brasil seja a pessoa que mais entende de parto, tá? Que é a Maíra Libertar. Ela faz a dissociação ela fala sobre essa dissociação que é... entre os modelos de assistência ao parto. E eu achei essa separação impecável. E é o que eu uso para as minhas pacientes também. Para a gente entender melhor o processo da assistência ao trabalho de parto e para a gente fazer ela fluir da melhor forma, enquanto profissionais, a gente tem que deixar de ver o parto como um evento estático e começar a entender o parto como um evento de movimento. Porque é isso que ele é. O parir parada, que é com as pernas amarradas, abertas, naquela posição, na sala de parto específico, isso é prejudicial. Isso é prejudicial para o paciente, isso é prejudicial para o bebê, isso piora o processo. Faz o processo demorar mais, faz o processo mais doloroso, é um processo antinatural. Quando a gente interpreta o parto como um evento de movimento, tipo, eu estou sentindo necessidade agora dos 4 apoios, e aí, de repente, não, os 4 apoios não estão bem para mim, vamos levantar, vamos fazer outra posição. Isso é um processo... A liberdade de posição e o momento específico, o corpo vai guiar. E o obstetra, o profissional que está acompanhando, seja obstetra, seja enfermeiro obstetra, enfim, obstetriz, quem estiver acompanhando aquele processo, tem que acompanhar. E acompanhar de uma perspectiva dinâmica também, uma perspectiva do movimento. Então, se eu saio dessa ideia do parto estático, do parto parado, para o parto em movimento, eu ganho horrores em termos científicos, de bem-estar da paciente, melhoria no assoalho pélvico, pós. Então, assim... É absurdo, não dá nem pra comparar. Então, acho que esse é um dos grandes pontos, sabe? E é a paciente que teve a experiência do parto estático, do parto parado, há 30 anos atrás ou hoje em dia, não vai querer que a filha dela tenha essa mesma experiência. Porque o que ela lembra é aquilo lá. Horrível, é o Cristeler, que é a manobra de botar o braço ali e empurrar a barriga pra baixo, que lesionou inúmeras mulheres historicamente.
a episiotomia, a posição da perna para cima, o puxo dirigido, força de cocô, queixo no peito, força de cocô. Então, essas coisas ficam Quando na tu cabeça. fala isso antigamente, tipo, eu atendi essa semana, eu escutei todas essas reclamações essa semana. Isso é uma dor pra gente, Exato. Isso é exatamente isso. É uma coisa que, em tese, deveria ter ficado ali nos anos 80, anos 90. Na verdade, nunca deveria ter existido. Mas deveria ter ficado ali. Se existiu, deveria ter ficado ali. O Manual de Boa Prática de Assistência ao Parto da Organização Mundial de Saúde é de 2018. Sim. Que já fala sobre o hands-off, de não botar a mão de rotina. Fala sobre o puxo espontâneo ao invés do puxo dirigido. Sobre os impactos no assoalho pélvico, Apgar menor do que 7 no 5º minuto. Lacerações com necessidade de sutura perineal. Então, todos esses benefícios são comprovados desde 2018. E o que aconteceu desde então? Por que isso segue acontecendo? E essa pessoa que passou por isso, ela não vai querer que a filha dela passe pela mesma coisa. Sim. Não, e inclusive essa questão de empurrar e deitar na barriga, não sei o quê. Isso daí que não vivo na bolha dos pacientes de vocês, no caso, se eu tivesse muito contato com os pacientes de vocês, eu teria um viés de uma bolha diferente. Mas como teoricamente eu sou uma pessoa, vamos dizer assim, normal, que tem um ambiente normal, eu acho que todas as pessoas que a gente conhece, da nossa proximidade, que eu vejo, elas falam que tiveram a barriga pressionada e nenhuma delas vê isso como algo errado também. Existiu uma blogueira, não me lembro quem foi, mas foi uma blogueira, isso eu tava na faculdade ainda. Ou não me lembro se era faculdade ou na residência, mas acho que tava na faculdade. Que ela fez um relato de parto. E no relato de parto, tudo muito bonito, na visão dela e tudo. E ela descreve no relato de parto, uma blogueira com, assim, dezenas de milhares de seguidores e enfim, formando opiniões mesmo. Claro. Ela descreve um cristeler. E isso faz o quê? Menos de 10 anos, quando já foi proscrito pela OMS. Sim. Então, tu olha e pensa, é uma coisa que já deveria ser, assim, ó, já deveria estar fora da nossa realidade há tanto tempo. E tu não precisa ir longe pra ver, né? Não, episiotomia... Enfim, a pessoa tá com assoalho pélvico 100% preparado, alongado, e daí chegou às 18 horas no hospital, e daí era meia-noite, a médica achou que estava muito demorado o parto, e epísio que pegou até o glúteo. Daí dá vontade de chorar, né? Dá. Tem muito que... Corta o meu coração. Eu sempre digo para os pacientes. Hoje, a realidade é que... Eu até estava fazendo um compilado em relação ao início do ano, que foi antes de eu começar o Instagram. Acho que essa questão do Instagram foi muito importante, porque me cobravam muito isso. Eu sempre fui uma pessoa que... Essas informações que eu tô conversando aqui com vocês, sempre ficava comigo e com os residentes que estavam comigo. Então, ficava ali. Ou, enfim, a equipe multi que trabalha comigo e coisas do tipo. A gente sempre trocava, mas era ali. E sempre me cobravam. João, olha só, não dá. Isso tem que chegar adiante. Daí foi quando eu comecei a ideia do Instagram de, tipo, então vamos passar essa informação adiante. É até super importante o serviço que a gente está fazendo aqui. Mas isso é uma coisa que eu sempre digo. Hoje, a grande maioria das minhas pacientes, mais do que no início do ano, são pacientes que vão ser assistidas por mim. Eu atendo... 70% das minhas pacientes são pacientes que fecharam 1 para 1 e que vão ter a minha presença no momento do trabalho de parto. Mas uma coisa que eu sempre digo e eu gosto de preparar bastante, especialmente quem não vai parir comigo, para isso. Saiba ter as informações suficientes para tu entender o que está acontecendo contigo. Quando te sugerirem intervenções, entenda as intervenções possíveis. Saiba o que pode estar acontecendo. Porque essa responsabilidade pode ser dividida contigo. E que bom seria se sempre fosse. Sim. Nas pacientes que soubessem de fato o que vai acontecer. Então, não tem como, obviamente, a gente saber tudo que vai acontecer, né? Porque daí, enfim... mas se a gente tiver o máximo de conhecimento possível, a gente consegue se preparar para essas possibilidades do caminho, né? Então, acho que esse é o grande... Então, a maior dica é estude. Estude. Tá. Acho que essa seria a maior dica. Tá. E dentro do estude, o que tu indicaria, assim, de tópicos ou assuntos? O que tu acha que seriam as partes mais interessantes para começar, de repente? Eu acho que as questões de acompanhamento durante o pré-natal, questão de exames e coisas do tipo, muitas vezes as pacientes podem se sentir inseguras em relação à assistência que elas estão recebendo.
Em relação a isso, eu acho que tem bastante informação online. Acho que dá para... quais exames são necessários, o que é realmente necessário, o que não é. Tem muitas coisas que são desnecessárias, mas que são feitas igual. Acho que uma coisa que vale a pena pesquisar bastante sobre é a prevenção quaternária, que é quando a gente tem que se proteger dos exames demais, né? Porque realmente pode causar um malefício. Mas uma outra coisa que eu acho excepcional, assim, é a gente procurar o máximo possível sobre intervenções no processo do trabalho de parto. Tá. Acho que isso seria o grande ponto. Tá, isso aí tu tá mais especificamente para quem tá atendendo ou já quer um parto normal. Isso. E, na verdade, sobre qualquer pessoa que está gestando. Intervenções no trabalho de parto. Porque quando a gente fala de intervenções, a cesárea é uma delas. Tá, perfeito. E acho que esse é o grande... Outra coisa que gira a chave bastante para os profissionais. Não enxergar a cesariana somente como uma via de parto possível, mas como uma ferramenta num arsenal de intervenções que pode ser utilizada para proporcionar um desfecho melhor para a paciente e para o bebê. Então, acho que esse é o start, assim, a virada de chave. É uma colocação diferente, né? Exato, porque eu não tô vendo o parto normal ou a cesárea. Porque a cesárea pode fazer parte do processo do trabalho de parto. Por quê? Porque pode ser... bati aqui. Pode ser utilizada, pode acontecer de ser necessária a cesariana intraparto. Por quê? Porque o bebê entrou em um estado que não nos tranquiliza. Porque a gente teve um prolapso de cordão. Porque a gente teve um descolamento de placenta. Estou falando aqui as causas principais de cesariana de urgência intraparto. Mas a cesariana também pode ser uma indicação absoluta. Um acretismo placentário, que é quando a placenta entra através do miométrio. Às vezes pode se implantar em outros órgãos. Isso não pode entrar em trabalho de parto. Um bebê com uma apresentação que não seja nem pélvica nem cefálica, que seja um bebê que está atravessado mesmo na barriga, esse bebê não nasce. Ou uma placenta prévia, que é quando ela se insere na frente do colo, esse bebê não vai nascer de parto. Então, essas cesarianas são indicadas, são fortemente indicadas. Mas isso não... É diferente a gente usar só essa analogia da cesariana cesárea ou parto. Porque a cesariana é uma intervenção. É isso que a gente tem que entender. E assim como todas as intervenções, ela acarreta riscos. Sim. Então, perfeito. Tem que saber usar. Na linha que tu trabalha, que eu acredito também que é a ideal, tu trabalha com parto. E aí, se a pessoa precisar, seja ela por uma indicação absoluta, como tu falou agora, que não tem o que fazer, ou seja, no decorrer do parto, como tu falou, que é o intraparto, quer dizer quando já começou o trabalho de parto, é isso? Isso aí. Perfeito. Então, essas duas situações, ou uma indicação absoluta, ou precisando depois intraparto. Intraparto, exatamente. Fora disso, se a mãe decidiu o que quer, tu não faz. Isso é uma coisa, assim... Por enquanto, tem muitos profissionais que trabalham com um sim ou com um não. Em geral, eu opto por não fazer uma cesariana por desejo materno. Assim, são raríssimos os casos. Claro, tem uma que outra exceção, mas são raríssimos os casos esse ano. Pra tu ter noção, acho que eu devo ter feito 3 ou 4 na minha assistência. No geral, assim. Em relação a parto, eu já perdi as contas. Mas essas pacientes, elas passam o pré-natal inteiro orientadas em todas as consultas sobre os riscos inerentes do procedimento, sobre todos os riscos que está colocando o bebê, todos os riscos que está colocando ela mesma. Ela está ciente de todos esses riscos. Daí, quando ela toma essa decisão, ela tomou essa decisão com o obstetra falando no ouvido dela, no final da gestação, todas as semanas, inclusive, todo o tempo. E as minhas pacientes me acompanham em Instagram, coisa do tipo. Elas sabem os meus posicionamentos, né? Então, isso não muda. Elas vão saber o que está acontecendo. E tomaram as suas decisões, digamos assim. Mas eu gosto bastante de trabalhar nessa linha, de interpretar a cesariana como uma ferramenta mesmo, sabe? De um arsenal, como se fosse... tu entra pra brigar numa guerra com várias armas, né? E essa é uma das armas que tu entra. E eu acho que é isso que a gente tem que interpretar. Das assistências 1-1 que fecharam comigo esse ano, eu tive que operar 2. Até hoje. Só, em dezenas. Então, é uma coisa muito, muito, muito rara de acontecer. Essas duas foi decidido que ou precisou intraparto ou elas Sim, queriam? as duas foram intraparto. Uma delas foi falha de indução, que é raríssima, e a outra foi realmente um estado fetal não tranquilizador. O bebê juntou
uma parada secundária da dilatação com um bebê que não estava bem. Sim. E essas duas questões, tanto a intraparto quanto já saber disso antes, que aí não tem o que fazer, tem que ser cesárea. Isso aí, tem algum estudo, algum dado de quantos % que esses casos que tem que ser cesárea? Das indicações absolutas, tu diz, ou das cesáreas intraparto? Das duas. É muito complicado a gente dizer, porque toda vez que a gente vai avaliar um estudo sobre isso, a gente tem que ver o que está acontecendo. Hoje em dia, por exemplo, se a gente for pegar as maiores indicações de cesárea intraparto nos Estados Unidos, são dados da ACOG, a maior parte das cesáreas intraparto são pelas duas indicações principais, que são parada de progressão, e aí entra num universo gigantesco do que é a parada de progressão, e estado fetal não tranquilizador, que é o que antigamente a gente dizia sofrimento fetal agudo. Eu aprendi na residência e na faculdade que a gente não chama de sofrimento fetal agudo para tranquilizar os pais. Aí eu aprendi, depois de adulto, digamos assim, que a gente não chama de sofrimento fetal agudo porque a gente não é Deus. A gente não sabe se o bebê está de fato sofrendo ou não. A gente tem indícios que o bebê não nos tranquiliza. Então, é um estado fetal não tranquilizador. Porque, às vezes, é um estado fetal não tranquilizador que tu vai para uma cesárea de urgência ou tu indica um parto instrumentado, a via mais rápida de nascimento, e o bebê nasce tranquilo. O que aconteceu? Nem senti nada. Tô bem, tudo bem, o bebê nasce chorando, nada aconteceu. Sim. Então, não tem como tu garantir isso. Então, são indícios que a gente tem, né, em relação a isso. Os indícios nos apontam para essas causas. Então, essas são as principais causas. Parada de progressão. Eu acompanhei algumas equipes de trabalho. Hoje eu acompanho uma equipe de trabalho que eu tenho muito orgulho de participar. É um dos únicos plantões que eu consigo e eu não consigo largar ainda, porque eu tenho muito apreço por lá. E essa escala de plantão, a gente tem muito pouco cesárea por parada de progressão. Por quê? Porque são profissionais que estão acostumados a lidar com o processo de trabalho de parto. Então, a gente tem mais ferramentas do que a cesariana, a ocitocina e romper-bolsa, que é o mais tradicional, assim, dos profissionais obstetras, para lidar com o trabalho de parto. Se tu tem mais ferramentas, tu salva as cesarianas. Então, quando tu vai pegar dados, por exemplo, grandes sobre a taxa de cesárea intraparto, tu pega um monte de parada de progressão. O que é essa parada de progressão? Ela foi uma cesárea bem indicada mesmo? Tu tem como garantir? Porque eu já tive pacientes que ficaram com 6 centímetros, 6 centímetros, 6 centímetros, 6 centímetros, 6 centímetros. Tá, mas um 6 centímetros com o bebê numa posição alta é diferente de um 6 centímetros numa posição baixa. O colo tá igual, mas o bebê mudou a posição dele. Isso não é uma parada de progressão. Se a gente continuar com aquela insistência de olhar o trabalho de parto a partir do colo, da dilatação do colo, só isso é importante, daí a gente não está indicando boas cesarianas por parada de progressão. Esse é um dos principais erros, né? Olhar a evolução do parto somente pela dilatação. Isso é um grande erro. Assim, hoje eu acho que é digo, isso que a gente mais vê, né? Não consegui o parto normal porque não dilatei. Exato. Esse é o mais comum. Esse é o mais comum. Como eu disse, para mim que não vivo na mesma bolha que vocês, é o padrão. Só que daí se desliga de todos os outros padrões, né? Todos os outros... não é padrões, todos os outros indicadores da evolução. Exato. Porque aí talvez a indicação verdadeira de cesáreas, ela, vamos dizer assim, é uma minoria. E aí dentro dessa indicação que foi verdadeira, tem que analisar quais ferramentas foram utilizadas ainda. É isso. Porque... E não tem estudo que diz isso. Até porque talvez não seja um padrão também, né? Então, por exemplo, a tua equipe, essa que tu trabalha lá, é excelente. Então, sei lá, tem 10 ferramentas. Vamos botar um número aqui, 10. Tá. As outras equipes que indicam mais parto, mais Spinning Babies de girar um pélvico. Sim. E não é só isso. Spinning Babies, inclusive,
a grande maioria dos Spinning Babies não fala tanto sobre pélvico. Sim. Eles vão usar o pélvico como uma coisa importante. Mas não é a grande maioria. É porque o bebê, o spinning do Spinning Babies, leva em consideração o que acontece, de fato, que o bebê tem que girar a cabeça em vários momentos da pelve para se acomodar. E a posição do bebê... A posição do bebê também é importante, né? Exato. Na parte, eu achei por isso muito que teve legal a questão isso. da fase do tédio que eu falei. Porque naquele momento, todo o trabalho, ele não é materno. Ele não é necessariamente da pessoa que está parindo. Mas também do bebê. Então, naquele momento, o bebê está negociando espaço. Então, o que é essa ferramenta do spinning? Ou de várias outras. Tem Train for Birth, tem o método alinhar, que é o da Maíra, que é ela que desenvolveu com a Mari Menezes. Nessas outras ferramentas que, enfim, escolha a tua, né? Tem algumas por aí. Tu vai ajudar o processo de negociação de espaço que o bebê vai ter em relação àquela pelve materna. Então, por exemplo, na pelve média, se é um bebê com dorso à direita, a gente sabe que os bebês que estão à direita, eles não vão girar num sentido horário, eles sempre vão girar num sentido anti-horário, né? Olhando em relação a gente, assim. Então, se é um dorso à direita, o bebê vai ter um processo muito maior para passar, porque ele não pode simplesmente fazer isso. Então, são questões técnicas, mas que a gente pode... Bom, então, o que eu posso fazer naquele espaço que é o espaço do bebê girar? Qual foi a indução? Foi X. Tá, mas teve mais alguma? Não, foi só essa. Fala um pouquinho para nós sobre isso. E é somente uma opção que essa mulher tem na questão da indução ou não? Então agora a gente vai ter que realmente... Vamos ter que sentar aqui, conseguir colchonetes e barracas e coisa do tipo. Indução, eu sempre digo para os pacientes, esse é um dos grandes mitos. Não é um método. Porque elas sempre me perguntam, qual é o melhor método? O que tu usa? Eu uso tudo. A indução tem várias coisas. Se a gente for começar a falar sobre indução, tem a diferença entre indução formal, que é aquela indução que a gente usa bem pouquinho no cenário extra-hospitalar, a imensa maioria no cenário intra-hospitalar. E a gente tem as induções que não são formais, que algumas carecem de estudo, outras têm mais estudo, mais embasamento. Mas um processo de indução, dependendo de como tu olha, ele pode começar desde um descolamento de membranas no consultório, enfim. Mas vamos falar sobre indução formal para a gente organizar melhor os pensamentos e conseguir ir para casa hoje. Viver a nossa vida hoje. A indução ela precisa passar por duas etapas. A gente começa num colo grosso, um colo de útero grosso, que ele aponta para trás anatomicamente, ele aponta para a região posterior. E é fechado ou que tem 1-2 centímetros de dilatação. Esse é um colo que nós chamamos de um colo imaturo. É um colo desfavorável. Quando a gente fala desfavorável, antigamente isso era outro mito de cesariana. O colo desfavorável. Não, é um colo desfavorável à indução com ocitocina, que antigamente se dizia. Mas esse colo, ele precisa de uma maturação. Então, é um colo imaturo que precisa ser maturado, precisa ser amadurecido. Ou preparo, maturação de colo, preparo de colo, isso é indução. Eu não posso simplesmente colocar um método para colos favoráveis nesse colo que não está preparado. Então, antes eu tenho que preparar ele. E eu tenho duas formas de preparar ele. Com remédio ou da forma mecânica, que é o balão. Até falei bastante já sobre o balão. O balão é um dos meus maiores aliados, um dos meus melhores amigos. Que a gente coloca dentro do colo e insufla ali uma quantidade de soro, que ele vai fazer uma liberação das prostaglandinas, que é um lipídio, é uma gordura que tem uma função muito parecida com o hormônio, bem local, assim, não é à distância, bem local.
que ajuda nos receptores de prostaglandina, tanto dentro do útero quanto principalmente no colo do útero, que vão... a prostaglandina, que é esse lipídio com função de hormônio, que é o que domina o que chamamos de fase de dilatação, que é enquanto a gente ainda tem colo. Sim. A gente, no caso das mulheres, né? E o comprimido vai fazer essa mesma coisa, só que o comprimido atua também no processo de geração de contração, enquanto o balão não ajuda tanto nesse processo. É uma função menor. O comprimido, o gel, enfim, a indução, o preparo de colo de uma maneira farmacológica, ele tem algumas contraindicações. Então, quem tem cicatriz uterina prévia não pode usar, quem está com contração uterina ativa também tem mais risco de usar. O balão, a única contraindicação relativa seria a bolsa rota. Então, se tem as bolsas íntegras, daria para usar. Preparei esse colo, ou seja, esse colo está mais fino, ele está olhando mais para a direção da abertura da vagina, da vulva ali. Ele tem mais dilatação, ali uns 5, 6, 7 centímetros, né, de dilatação. A bolsa já está rota ou não, enfim, esse colo é um colo mais favorável. Então, esse colo que é favorável, eu posso utilizar outros mecanismos. Outros mecanismos, estes que incluem a amniotomia, que é romper bolsa. Importante lembrar que o único contexto que encontra embasamento científico de romper bolsa no trabalho de parto é no contexto da indução. Sim. Isso é importante a gente ressaltar. O resto, no trabalho de parto, para correção de dinâmica, etc., pode ser que funcione, mas essas observações de funcionar ou não funcionar são empíricas, elas não têm embasamento científico. E a ocitocina. Então, aí, esses métodos são métodos que a gente pode usar. Tem pacientes, eu, por exemplo, tive paciente que usei os 4. Sim. Tem paciente que não vai poder usar. Mas tem paciente que eu usei 1. Porque era uma paciente que queria induzir, porque tinha rompido bolsa há bastante tempo, não queria mais ficar sem trabalho de parto, há bastante tempo, consideravelmente bastante tempo. Sim. O bebê estava bem, estava tudo certo, mas que tinha todo esse contexto ainda. Já está com a bolsa rota, já tem um colo mais favorável, e, enfim, um colo que não precisaria de um preparo antes, daí eu consegui usar só a ocitocina. Sim. Mas tem casos que vai precisar de usar os 4. Entendi. E tá tudo bem. Cada caso é um caso, não tem uma receita de bolo. Então, não tem um método que seja superior. Muito dificilmente as pacientes vão precisar induzir, vão conseguir uma indução bem sucedida só com um método. Isso é falácia. Tá certo. E quais que são os maiores, novamente, mitos e medos que as pessoas têm com relação à indução? A indução, que indução sempre vira cesárea. Isso é o principal. Assim, indução dói mais. Essa é uma coisa que a gente estuda. Não, na verdade, não existe nenhum embasamento científico em relação à dor ser maior com isso ou com aquilo, tá? O que a gente tem mesmo, é a ação da ocitocina enquanto hormônio, que é a única ação que a gente consegue quando ela é sintética, que é a ocitocina que vai direto no sangue, que é a que a gente produz. Não é a que a gente produz. Aqui a gente coloca exógena, digamos assim, de fora do corpo, que não é a paciente que está produzindo. Essa ação é só hormonal. Então, a ação da ocitocina enquanto hormônio gera contração. Ela pode ter alguma outra ação, mas é menor. A ação da ocitocina que a paciente produz, ela também, além da ação como hormônio, tem uma ação de neurotransmissor que ela reduz a dor. Então, tem vários estudos hoje fora do trabalho de parto que associam a ocitocina à analgesia, a uma redução, um aumento do limiar de dor. A paciente tolera a dor melhor. Maior tolerância ao estresse, menor memória atrelada ao estresse. Então, a paciente consegue apagar um pouco a sensação de trauma em relação a tudo aquilo. Isso se a ocitocina é dela e não da indução, não exógena. Mas isso se confunde muito no contexto de indução, porque tem algumas induções que tu consegue pausar a ocitocina exógena e a paciente já está produzindo a dela. Então, não existe um embasamento dizendo que a indução vai doer mais. Esse é o primeiro mito. O segundo mito é que sempre vira cesárea. A indução mal conduzida, na maioria das vezes, vai virar cesárea. Mas se tu conduz bem uma indução, a cesárea é uma minoria. Igual eu tô dizendo, desde 2023, se eu não me engano... 2023 eu não tenho tantos dados. Esse ano eu sei que eu tive uma falha de indução que eu operei. Das minhas pacientes, uma falha de indução. E eu induzi várias, porque como eu sou um profissional que acaba atendendo parto e atendendo pré-natal de pacientes com alto risco, eu tenho muita paciente alto risco e acabo tendo também muitas pacientes que precisam de indução de parto. Eu tive, dentro dessas muitas induções de parto, uma cesárea por falha de indução. Então, é raro. Sim. E falha de indução quer dizer o quê? Que a indução não foi suficiente. A indução não gerou trabalho de parto.
E aí teve que ir pra cesárea. Porque não gerou trabalho de parto. Não, só pra deixar claro que tipo, não é que tu falhou na indução, é que a indução... Isso, a indução não gerou o efeito que eu esperava que ela gerasse. Que a ciência esperava que ela gerasse. Perfeito, perfeito. Porque a indução, ela é pra... vamos dizer assim, permitir que continue o parto e não sem precisar ir para cesárea, né? Esse é um ponto muito interessante, porque quando a gente fala de indução de parto, isso é uma coisa que eu gosto bastante. Porque não se confunde? Se confunde bastante. Porque quando eu digo, por exemplo, uma indução de parto pode durar 16 horas. Todo mundo fica, o quê? 16 horas sentindo dor? Não. 16 horas contando no momento que eu entrei no hospital plena, sem absolutamente nenhuma contração e nem dilatação, até ganhar o meu bebê. Quanto tempo eu levei para entrar em trabalho de parto? Entende? Que é o quê? Ter as contrações e sentir a dor das contrações, etc. Tem um grande período dessas 16 horas, digamos assim, que a paciente realmente não estava em trabalho de parto, tá tudo bem. Eu tive uma paciente, por exemplo, vou citar um exemplo prático, tá? Que demorou, ela começou a induzir fora do hospital, meio-dia, botou uma som no balão, meio-dia. A gente se encontrou no hospital porque ela tava com dor já, umas contraçõezinhas, à meia-noite. Então, ou seja, 12 horas depois. Mas com pouquíssimas contrações, quase nada. Não tava em trabalho de parto ainda. E o balão tinha caído. Foram 12 horas só com o balão, sem dor. Sim, isso são 12 horas de indução de parto. Exatamente, são 12 horas de indução, mas não de trabalho de parto. Ela começou, aí eu comecei a seguir adiante o processo da indução, quando o balão caiu, aí já era um colo favorável, já iniciou a ocitocina, depois a gente teve que fazer a amniotomia. É uma paciente que, de meia-noite às 13h30 da manhã, estava conversando com a gente sobre filmes que ela tinha assistido na plataforma de streaming que ela gosta. Às 13h30 da manhã, ela perdeu o contato social. Daí ela entra num universo mais que a gente chama da partolândia, né? O barato do parto. Daí ela não consegue ter um estado neurológico de comunicação social tão forte. 13h30 da manhã, ela começou com contrações que colocavam ela nesse estado. 6 da manhã nasceu. Então, é muito diferente, não são? E se tu for fazer a conta, foram 18 horas. Foram 18 horas. Mas essas 18 horas foram 18 horas em contração? Foram 18... Por que a indução é tão temida, eu acho? Porque a indução é cansativa. Porque tu vai pro hospital, tu não sabe que hora que tu vai ganhar teu bebê. E tu vai do zero. Então, tu já não conseguiu dormir bem na noite anterior porque tu tava tensa, né? Tu já tava meio, será que vai dar certo? Tô ansiosa, tô assim. Tu não consegue comer direito porque tu fica pensando. E aí, será que, né? Tu vou ficar muito pesada, e etc. E aí tu passa um tempão no hospital que tu não consegue descansar porque não é tua cama, não é teu quarto, não é nada teu. E às vezes tu tá com um balão ou tu tá 2 horas deitada porque colocaram comprimido vaginal, enfim, em vários aspectos envolvidos nesse cenário que são cansativos, não necessariamente dolorosos. Então, desse processo de 18 horas de indução, ela foi sentir dor em 2h30, mas ela com certeza estava muito cansada quando terminou. Sim. Então é isso, acho que o processo da indução, o que eu sempre digo para elas é preparo psicológico. É muito mais cabeça, é uma prova de resistência do Big Brother, é no limite. Tá. Aí, isso daí poderia assustar as pessoas. Mas e se não tivesse tido todo esse trabalho, como que seria o parto dela? Como assim? Em que sentido? Se tu não tivesse dado toda essa assistência na indução e tudo mais, o que teria acontecido? O que normalmente acontece no caso desse? Se não faz uma indução de parto, se a paciente realmente tem indicação de nascer naquele momento, ou é a indução ou é a cesariana direto. Sim. Ou é cesárea ou é a indução de parto naquela situação. Essa paciente, por exemplo, inclusive, era uma indução por pós-datismo. Era uma paciente com 42 semanas. Tinha que nascer. Sim. Precisava nascer, porque depois disso aumenta bastante o risco. Então, e aí, isso é uma outra questão que eu gosto. Eu explico bastante para os residentes. Quando eu começo a aula, a mesma aula que eu falo para as pacientes. O primeiro slide da aula é um GPS. Onde eu estou? Por que estou fazendo isso? Se eu acabei de falar que toda intervenção acarreta um aumento de risco para o bebê, seja balão, seja comprimido, seja ocitocina, seja romper bolsa, seja cesariana, seja fórceps, seja vácuo, qualquer forma de intervenção aumenta o risco para o bebê, para que fazer uma indução? Que é um compêndio de intervenções. Porque naquele momento, o risco dessas intervenções combinadas ainda é menor do que deixar o bebê dentro da barriga. Por condições inúmeras. Aí a gente está falando de pré-eclâmpsia, a gente está falando de restrição de crescimento, a gente está falando de diabetes gestacional, a gente está falando de pós-datismo, que é quando o bebê está há muito tempo na barriga, que é 42 semanas. Então, tem inúmeros aspectos. A partir daqui,
é mais seguro que o bebê nasça por uma indução, a gente submeter ele a todos esses riscos dessas intervenções, do que deixar ele na barriga sem garantias. Sim. Então, ele tem que nascer. Como? É mais seguro induzido que a cesárea. Isso a gente já sabe, na imensa maioria dos casos. Então, é isso. Perfeito. Tinha algum outro assunto mais específico? Não, era isso. Muito bom. Gastamos saliva, né? Sim, muito bom, muito bom. Não, e assim, que foi bom, foi muito bem conversado, e a gente também tá aprendendo a fazer um pouco melhor essa conversa. Mas como ainda é os primeiros e tem assuntos específicos que a Isabela quer abordar para que seja mais eficiente, tipo, a gente quer vídeos nesse sentido, nessa coisa. A gente faremos outros, mas quanto mais conversado, melhor. Então, tipo assim, Conversamos bastante. A gente conversou bastante e ainda tem muito que conversar. Pior é que é isso, a gente não consegue exaurir um tema tão amplo numa mesa assim tão rápido, né? Uma coisa... A gente conversou, falei, perto de tangenciar. Tá. Então, pra gente se encaixar... Todos os cenários, porque acho que estudo hoje em dia com internet, etc., é uma coisa muito mais universalizada do que antigamente era. Então, estudar o máximo possível e, se for possível, né? Contrate uma equipe que seja 1-para-1, que te faça assistência 1-para-1, desde o pré-hospitalar até o hospital, com equipe completa, enfermagem obstétrica, doula, que apesar de não ter uma função técnica no trabalho de parto, tem uma função importantíssima para garantir um parto com melhor bem-estar e mais seguro. E uma equipe médica também 1-para-1. Então, garanta o seu 1-para-1 se você conseguir, se tiver condições para tanto. Mas mesmo se não tiver condições para tanto, estude. Estude. Até para poder escolher a equipe mais... Perfeito. A gente só consegue entender a equipe se a gente estudar. Como tu falou ali, tipo, fazer perguntas pro profissional que tu tá vendo ali, tipo, saber fazer perguntas para ver o histórico dele. Como que essa pessoa, será que ela tá no meio do caminho, assim como o João, que deixa a pessoa decidir, mas informa tudo, ou a pessoa tem uma tendência mais para um lado? Exatamente. Que nem a gente tava comentando, mais um extremo que seja não... cesárea, o outro lado, parto natural a qualquer custo, parto normal. É isso. Então, tem que saber identificar isso, né? Perfeito. Show de bola, então. Muito obrigado, João. Eu que agradeço o convite. Fiquei muito feliz. Passa tuas redes aí, como é que o pessoal entra em contato. Então, o Instagram é joão.obstetra. Acho que essa é basicamente a principal. Então, qualquer coisa, informações tem por ali. Tanto link para agendamento, quanto as informações todas. Tem bastante coisa vindo por aí naquele Instagram. Então, o joão.obstetra é onde me encontrar. Certo. Perfeito, então. Muito obrigado. Muito obrigado pelo convite.